Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como eu havia dito, então nós estamos aqui com o Eric Facioli. O Eric é professor da Faculdade do Vale, é coordenador do curso de jornalismo. O Eric, repórter conhecidíssimo, e mais o que? Ele vai nos contar. Eric, tudo bem? Obrigado pela apresentação aí, tudo bem, tudo ótimo, estou me sentindo importante, de verdade. Eric, conta a história sua para nós antes de chegar aí na faculdade, porque eu lembro de você, eu já conheço você há alguns anos já. Nós já se encontramos em algumas oportunidades, em prisões de prefeito, em prefeito morte que morreu. Eu trabalho com jornalismo já faz 27 anos trabalhando com jornalismo. Faz tempo. Bastante tempo, sei. 27 anos trabalhando como jornalismo. Nesse tempo todo, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos meios de comunicação, né? Diversas mídias, rádio, televisão, jornal, revista. E entre elas, entre as emissoras de TV que eu trabalhei, essa que você citou, a TV Record, onde a gente teve bastante contato na época que você estava aí na seccional, né? Então, aqui na Edu Vale estou há 11 anos, indo para o 11º ano já também. Já posso me considerar um dinossauro aqui. Sim, já também. Já tem patrimônio. Já tem. Estou longe ainda do Wagner, né? Mas eu chego lá. Então, é uma vida dedicada ao jornalismo, sempre ao jornalismo, desde pequeno, fazendo jornalzinho na escola, fazendo rádio na escola. Eu acho que eu nasci para isso, viu? É uma paixão. É uma paixão que... Eric, aproveitando, tem esse lance das delações premiadas, tudo acontecendo, e caiu no grampo o Azeredo, né? Que você viu esses dias, o Azevedo. Reinaldo Azevedo. O Azeredo é o governador. Isso. Que também está enrolado. Que também está no grampo também. Todo mundo está no grampo. O que você achou daquilo? Olha, na verdade, assim, não que na minha opinião, o Reinaldo Azevedo não merecesse, mas... Sim. Porque todo mundo tem entendido. É porque, na verdade, quando saíram outras conversas que foram divulgadas de outros políticos, ele acabou tripudiando um pouco em cima. Mas nós temos que levar pelo lado da lei, né? E a Constituição brasileira é clara, né? Ela garante o sigilo da fonte. Então, o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo é um crime contra a nação, é um crime contra a liberdade de imprensa, é um crime contra a democracia. Quer dizer, não faz sentido nenhum você ter uma conversa. O Reinaldo Azevedo não é investigado, ele não é investigado por nada, então não tem sentido ele ter uma conversa dele sendo divulgada, mesmo que seja, porque a conversa foi com a irmã do Écio Neves, Sim. né? Mas não faz sentido, motivo, não né? tem motivo, quer dizer, gravaram, interceptaram a conversa porque estavam gravando ela, tudo bem, guarda lá, ninguém precisa saber, quer dizer, é uma fonte dele, ele estava fazendo uma entrevista jornalística, tem que ser respeitada. Eu acho que foi, aliás, acho que o Ministério Público, de uma maneira geral, o pessoal tem cometido alguns abusos que são perigosos, né? Sim. Às vezes, na ânsia de querer fazer justiça, a gente acaba atropelando a lei, atropelando a justiça, atropelando o que está na nossa Constituição, e eu acho que isso é muito perigoso, porque do mesmo jeito que eu até estava brincando com a minha esposa esses dias, eu falei, olha, o Azevedo foi aquele que, quando saiu o depoimento de um outro político aí, saiu a conversa de outro político, estava lá batendo firme, e agora ele foi vítima. Então, isso que é o problema, né? A gente não deve aceitar que a lei seja desrespeitada só porque é uma pessoa que a gente não gosta, uma pessoa que... Exato. Lei é lei, né? Lei é lei, porque uma hora vai chegar na gente também. E o pau que bate em Chico bate em Francisco também. Isso é muito perigoso. O Eric, faz uma análise para nós aí, uma análise política da imprensa em relação à queda da Dilma e o momento que o Temer está vivendo. Olha, eu queria fazer uma análise assim um pouco mais geral, se você me permitir. Eu acho que nós estamos num momento que nós, profissionais de comunicação, temos que repensar bastante o que está acontecendo nesse país, em termos de imprensa, em termos de divulgação,
em termos de posicionamento. Eu defendo que o jornalista, ele tem sim o direito de ter a sua opinião, de ter a sua posição. O veículo de comunicação também tem o direito, na minha visão pelo menos. Isso é muito comum, por exemplo, na imprensa americana. Os jornais americanos, eles se posicionam, eles dizem em quem eles são a favor, quem eles são contra. Eu acho que não há problema nenhum nesse sentido. Eu acho que isso faz parte da democracia, a gente ter a oportunidade. O que o jornalista não pode deixar de fazer é manter o equilíbrio, né? Então, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha cor, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, mas na hora que eu estou exercendo a minha função jornalística, eu tenho que exercê-la da melhor maneira, dando espaço para ambos os lados. Do mesmo jeito que eu respeito um, eu respeito o outro. Da mesma maneira que eu trato um, eu trato o outro. E eu acho que nesse episódio que você citou desses casos da Dilma e mesmo do Temer, eu acho que os jornalistas eles têm passado um pouco da conta na hora de emitir opiniões, na hora de... porque eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu prego isso para meus alunos em sala de aula. Não importa se você vai entrevistar um bandido ou se você vai entrevistar o presidente da República. O mesmo respeito que você vai ter com o bandido que acabou de ser preso, você vai ter com... Porque essa é a sua função. A sua função não é chegar lá e chamar o bandido de vagabundo e querer dar uma de... Na verdade, não é função de ninguém. De ninguém, né? Até quem prende tem que ter... Respeito. Tem que ter respeito. Tem que seguir a lei e ter respeito. Exatamente. A lei o que é? Manda prender, não manda xingar e agredir ninguém. Exatamente. Até porque senão a gente vive numa barbárie, né? Vive sem lei. Então eu sempre defendo isso junto aos meus alunos. Eu falo, olha, pessoal, não importa quem você vai entrevistar, não importa com quem você esteja conversando, o respeito deve ser o mesmo. Né? O equilíbrio deve ser o mesmo. Você deve ouvir sempre todos os lados, todas as versões possíveis e imagináveis para você chegar o mais próximo da verdade. Porque a verdade, ela dificilmente vai ser contada nos jornais, a verdade pura. Porque é como a justiça também, de uma maneira geral, né? Você tem uma parte, você tem outra parte. E cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade e o juiz vai tentar encontrar a verdade mais próxima da realidade. Mas o que pega, Eric, é a maldade da imprensa. Crítica crítica destrutiva, maldosa. Você citou o Reinaldo Azevedo, por exemplo. Ele é mal educado, né? Ele se refere a um presidente da República de maneira que não faz sentido. Exato. Não tem, né? Não é papel nosso isso, não é papel nosso. Eu acho que nós estamos ali para informar a população. Como eu disse, temos direito a ter opinião, mas nós estamos ali, nosso papel principal é informar a população o mais correto possível. E a gente não pode esquecer esse objetivo nosso, né? Então, tenho minha opinião? Tenho, mas na hora que eu vou tratar, seja com A, seja com B, eu vou tratar da mesma maneira, com o mesmo respeito. E uma coisa que eu vejo complicado também, hoje a imprensa A, ela está endeusando o candidato B. Amanhã, a imprensa A está demonizando o mesmo candidato. Você entendeu? Isso é uma coisa, assim, triste, porque perde a credibilidade. Eu acho, tudo bem, você é do candidato A, ótimo, mas coloque as coisas de forma correta, não tendenciosa para prejudicar esse ou prejudicar aquele. E isso, a gente que assiste vários noticiários aí, tem visto com essa história do Temer, dentre outras coisas, né? Você pega a Globo. A Globo endeusava quando o impeachment da Dilma. Agora está destruindo o homem tudo de todas as formas, não é? Isso eu acho complicado. Porque você veja bem, tudo bem. Você já tem a minha idade de jornalismo. Então, a gente já sabe discernir. O que eu tenho falado com meus alunos. Tem que ler várias publicações. Não pode ler só a Folha e a tendência da Folha, só o Estadão. Não, você tem que ler direita, esquerda e tirar... Tire as suas próprias conclusões. Exatamente. Né? Mas aí que é o grande problema. E eu acho que é esse o papel do jornalismo, viu, Wagner? O papel principal é a gente dar os elementos suficientes para que a população forme a sua opinião. Agora, isso que você falou sobre a imprensa, assim, nós temos assim que ter em mente uma coisa. Os veículos de comunicação são uma empresa como outra qualquer. Passo 1. Ela tem seus interesses. Eu não estou aqui para julgar ninguém, sim. Até porque a gente vive disso também, né? Então, todas têm os seus interesses. Mas nós não podemos tirar isso. Quando a gente vai analisar, a gente não pode esquecer disso.
Existem interesses. É verdade. E os interesses É que empresa, estão por, né? os interesses que estão por detrás normalmente são os interesses econômicos, né? Normalmente. Então, muitas vezes, emissora A, jornal A, tem os seus interesses que estão ali. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo, você acaba encontrando onde estão esses interesses, quais são esses motivos. E um outro problema é a questão do sensacionalismo, né? O jornalismo hoje está muito próximo do entretenimento e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Digo isso muito para meus alunos também. Nós, jornalistas, não fazemos entretenimento. Eu acho que até existem programas que podem lidar com o jornalismo sendo de entretenimento, mas na pureza da nossa profissão não é isso. Nós somos jornalistas, nós divulgamos informações, versões, fatos. É isso que a gente faz. Então, os veículos de comunicação, muitas vezes, na ânsia de ganhar audiência, acabam andando conforme a música, tocando conforme a música. Isso é bastante comum, a gente vê, né? Você citou o caso do Temer, né? Quer dizer, o Temer é o que todo mundo já sabia que ele era. Não tem novidade nenhuma. E, de repente, ele era o salvador do Brasil e agora não é mais. No próximo bloco, o professor Eric vai nos falar do curso de jornalismo e vai dizer se vai ser candidato a prefeito novamente em Botucatu. Aguarda e voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.